Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clique no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Do que seriam os titulares. Eu acho que a grande notícia para o Corinthians nesse início de temporada estava sendo o Matheus Vital, né, pela forma como ele, inclusive, ele já tinha mostrado, né, seu poder de finalização. O Mancini cobrava ele para finalizar mais de fora da área, ele fez isso na Copa do Brasil, fez um golaço e ele estava indo muito bem, com movimentação, criando, né, chances de gol e também finalizando mais, e fez alguns gols nesse início de temporada. Então agora se machucou. E aí eu acho que também o Corinthians, que no ano passado encontrou um respiro com Casares numa ótima fase, depois Casares se machucou, tá ainda retornando à sua forma física, né? E aí o Vital aparece, o Vital vai bem, de repente o Vital se machuca. Então acho que o time ainda não se encaixou mesmo, precisa sempre de alguém se destacando, porque coletivamente o time ainda não encontrou a melhor fórmula, que o Mancini, na minha visão, encontrou, por exemplo, no Atlético Goianiense. Ele fazia o sistema do Atlético Goianiense funcionar muito bem. No Corinthians eu ainda não vi uma sequência assim, de jogos bons, não de vitórias ele conseguiu, mas de jogos bons, assim, de se assistir, de falar, poxa, o Corinthians está jogando bem. Eu acho que sequência ainda não teve, e ele vai ainda buscar isso nesse início de temporada. Em 2017, nessa mesma fase da Copa do Brasil, o Corinthians, que era dirigido pelo Carille, empatou com o Brusque em 0-0, fora de casa. Num jogo muito semelhante, o Brusque foi melhor do que o Corinthians e passou nos pênaltis, gol de 5-4. À época, ninguém diria que aquele Corinthians do Carille ia evoluir, ia ser campeão paulista, ia ser campeão brasileiro, fazendo à época o maior turno da história dos pontos corridos. Então, fazer projeção no começo de temporada é sempre complicado, você pode ser surpreendido. Mas o Corinthians começa 2021 da mesma forma como ele terminou a temporada passada. Jogando de um jeito amarrado, criando pouco, até sofrendo poucos gols, mas criando muito pouco. Os números do Mancini, eles são positivos, até porque ele pega o time na zona do rebaixamento, em 17º, e entrega uma equipe que brigou por Libertadores, até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Mas pegando carona no que disse a Renata, né, que os jogos são chatos, que aliás é o que diz quase todo mundo que assiste aos jogos do Corinthians. Eu pergunto, maestro, com esse elenco, já que dinheiro não tem, né, no máximo o Corinthians vai conseguir trazer garotos. Olha, o Mancini tem, dirigindo o Corinthians no total, 32 jogos, 14 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, um aproveitamento de 54%. Marcou 39 gols, sofreu 31. São os números do balanço geral do Mancini, Campeonato Brasileiro do ano passado, os 2 jogos de Copa do Brasil e o Paulistão desse ano. Você acha que com o elenco que tem, dá para jogar um futebol mais agradável, maestro? Ou vai ser isso daí mesmo o Corinthians em 2021, como, aliás, vem sendo ultimamente? Eu acho que a perda do Matheus, né, do Matheus Vital, realmente tem uma influência muito grande, principalmente por esse início de temporada dele, né? André, eu acho que o Corinthians tem o mesmo problema como a maioria dos times tem. Quando você precisa propor o jogo, tomar iniciativa, ter criatividade,
todas essas coisas, o Corinthians tem o mesmo problema que a maioria dos times tem. Então, o que acontece? Você, às vezes, tem um jogo muito previsível. Por isso que, como a Renata termina sendo um jogo chato, porque todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então, o Corinthians passa a usar, como a maioria das equipes também, as bolas paradas, né? Porque sendo arma, mas aquele jogo que flui de criatividade, de ideias, né, para que você possa criar e finalizar, eu acho que esse problema o Corinthians vai ter. Se o Corinthians for aquele time que vai ser atacado, para ele realmente contra-atacar, né, e ter o jogo reativo, né, como é a palavra, né, que a galera está usando hoje, eu acho que aí ele tem boas chances de poder fazer fazer boas competições, né? Mas, na verdade, a gente espera muito mais. Eu acho que o elenco está dentro daquilo que a gente sabe, dependendo, né, e inclusive com as limitações que você tem em cima de investimentos, né? O Corinthians está com uma dívida quase bilionária, em torno de 900 milhões de reais. E por falar nesse assunto financeiro, hoje o Luan completa 28 anos, feliz aniversário para o Luan, que foi um jogador que o Corinthians trouxe acreditando que ele poderia mudar um pouco essa realidade de futebol meio modorrento, meio chato da equipe. E o GE trouxe a informação, Renata, que o Corinthians, no investimento total em torno do Luan, gastou aproximadamente 29 milhões de reais. Ele tem contrato até 2023, até o fim de 2023, e o Mancini claramente não aposta nele, não escala o Luan. O Luan é um jogador reserva com o Mancini. Está cada vez mais difícil recuperar esse investimento, seja com retorno técnico, seja com uma possível venda, Renata. É complicado, né, Rizek? Eu acredito que, assim, de todos os investimentos errados, tá, entre aspas, que o Corinthians fez, eu acho que o que menos a gente pode, né, criticar é o Luan, porque o Luan lógico que o Corinthians não trouxe o Luan de 2017, né? O Corinthians trouxe o Luan de 2019, que trouxe, já tô ou 20, início de 20, né? Tô meio confusa com os anos aqui. Isso, início de 20. Então, obviamente, já não era o Luan que foi o Rei da América em 2017, mas havia ainda muita expectativa em cima do Luan. É um jogador que demonstrou muito um futebol muito interessante de se ver, muito bonito de se ver, e que levou o Grêmio a ser campeão da América. Foi um dos grandes talentos, né, um dos grandes protagonistas daquele título. Então, eu acho que, assim, eu entendo, né, por mais caro que fosse, eu entendo o investimento que você vai falar assim, poxa, traz o Luan. Na época, todos nós, inclusive, elogiamos bastante a contratação. Falamos, poxa, é uma ótima contratação para o Corinthians, vai reforçar bastante o Corinthians. Só que aí o jogador não correspondeu, né? E realmente ele teve, não dá nem para dizer que ele não teve muitas chances, com todos os treinadores que passaram na temporada passada, ele foi tendo chances, primeiro como titular, depois ele foi para o banco. Inicialmente ele entrava em todo jogo, depois ele começou a não entrar, então tem que entender também, a gente não está acompanhando treinos, a gente não consegue entender o quanto que ele está respondendo dentro de treino, né? Porque às vezes o jogador se escala, se ele está treinando, né, comendo a bola no treino, não tem como não colocá-lo, pelo menos como opção, né, de reserva, e eu acho que isso que está complicado, porque em 5 alterações muitas vezes ele não entra, né? Então é complexo, mas eu acho que o Corinthians já fez outros investimentos muito mais questionáveis do que esse do Luan, que na época todo mundo dizia, e acho que com razão, né, que seria um bom investimento. Acontece que o jogador não correspondeu. É semelhante ao que aconteceu com o Pablo no São Paulo, né, que também foi um investimento muito alto e que não correspondeu na medida que se esperava. Valor semelhante, inclusive, né? O Pablo foi 26 milhões, o Luan aproximadamente 29 milhões. O Troca faz a primeira parada. Mas sabe o que é, André? Fala, maestro. Perdão. Imagina. Não, eu só dar uma pincelada nisso que a Renata falou, é o seguinte, que todos nós, né, ficamos encantados, né, com o Luan de 2017. O Luan fazia parte do Engrenagem num time realmente que foi espetacular, né, com diversos jogadores, né, que se destacaram durante toda aquela campanha do Grêmio. E a gente esperava, exatamente como disse a Renata, né, que quando ele viesse para o Corinthians, que ele pudesse resgatar aquele futebol de 2017. Mas já tinham um ano e meio, mais ou menos, que ele não conseguia, nem no próprio Grêmio, né, ter o mesmo rendimento daquela época, talvez
pela questão da equipe, já que não conseguia, né, também ter o mesmo rendimento, né? E isso fez com que a gente comece a fazer uma relação, né, de valor do investimento, né, com o retorno, né, do jogador, e isso cria realmente um problema muito grande, não só para ele, mas também para quem fez o investimento, né? Mas eu acho que praticamente era unanimidade, né, que quando ele foi contratado pelo Corinthians, que a gente acreditava que ele pudesse dar um bom retorno para a equipe. E eu falei do Luan, eu sei que não é nenhuma novidade, né? Quem tá vendo em casa fala, mas qual a novidade? O Luan não tá jogando, quando joga atua mal. A novidade é que hoje o GE teve acesso ao balanço do Corinthians e aí a gente... Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.